informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 24 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Soja comestível da Embrapa será plantada em São Paulo. Indústrias de Mato Grosso do Sul somaram de janeiro a julho mais de 2 bilhões de dólares em exportações. Produção de açúcar do Brasil deve aumentar 32% na safra 2020-2021. Governo liberou o registro de 23 agrotóxicos genéricos e 5 inéditos. Após denúncias de funcionários com Covid-19, frigorífico de Nioac suspendeu produção. E o chefe do ICMBio deixou o cargo e queimada no Pantanal motivou a saída. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa ensolarada em Dourados e região, sem previsão de chover. O frio está indo embora, com temperatura mínima agora cedo ao redor de 15 graus. E a máxima não passa de 29. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 215 pela arroba do boi gordo com 30 dias. Mesmo preço no frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, à vista. Vaca gorda a R$ 200 no friboi e a R$ 205 no Brasil Global. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 48 e a de soja a 130, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. Aproveitem as promoções da semana de aniversário da Comid Máquinas em Peças e Collection. Passe na loja e confira. Avenida Aziz Haslen 361, Vila Popular. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Uma parceria entre a Embrapa e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
possibilitará testes com a cultivar BRS 267 de soja edamame, desenvolvida pela Embrapa, soja de Londrina, no Paraná, e com indicação de cultivo para o estado de São Paulo. A iniciativa tem como finalidade oferecer aos consumidores um produto nutritivo e saboroso que é colhido e servido ainda verde, após o cozimento. Atualmente, a soja edamame é vendida congelada em supermercados no Brasil e é importada. Os testes com a cultura serão realizados em propriedades rurais das regiões de Pereira Barreto, São Carlos, Avaré, Tatuí, Bragança Paulista e região metropolitana de São Paulo. A previsão é que o plantio comece em outubro desse ano. As exportações de produtos industrializados de Mato Grosso do Sul apresentaram nos primeiros 7 meses do ano receita de 2 bilhões 160 milhões de dólares, aumento de 32% em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a FIEMES, o resultado obtido de janeiro a julho é melhor para o período desde o início da série histórica iniciada em 2008. O grupo Celulose e Papel e o complexo frigorífico foram responsáveis por 75% da receita de exportações do setor. Óleos vegetais e extrativo mineral somaram 15%. A receita do grupo Celulose e Papel atingiu 1 bilhão e 30 milhões de dólares, queda de 15% em relação ao período de janeiro a julho de 2019. Os principais compradores foram a China, Estados Unidos, Itália, Coreia do Sul, Holanda e Reino Unido. Já no grupo Complexo Frigorífico, a receita de janeiro a julho foi de 593 milhões de dólares, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os principais compradores foram Hong Kong, China, Chile, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O setor de veículos seminovos reage acima da expectativa em Campo Grande, com vendas até melhores que as registradas no ano passado. Para o segmento, o agronegócio tem parte nessa retomada das vendas, e mesmo a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus contribui para aquecer o mercado. O gerente de uma garagem de usados, o Everton Giordani, apontou que o cenário econômico desfavorável leva o cliente a optar pelo veículo seminovo, em detrimento do 0 km. A crise também estimula as negociações à vista, segundo ele. O que mais movimenta nossa economia é o agronegócio, que não foi afetado em nada. A arroba do boi subiu, a soja também. Como consequência, reflete no comércio, citou o Giordani. Relatório de julho da FENALTO, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, dá o diagnóstico da melhora no setor, segundo esse balanço, 21.200 carros seminovos e usados foram negociados no mês passado em Mato Grosso do Sul, alta de 14% em relação a junho. O resultado é também 5,5% melhor do que o julho do ano passado. A produção de açúcar do Brasil na safra 2020-2021 deve somar 39.330.000 toneladas, crescimento de 32% frente à safra anterior, projetou a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A safra de cana foi projetada pela Conab agora em 642 milhões de toneladas. A produção total de etanol do Brasil em 2020-2021 foi projetada pela Conab em 30 bilhões 560 milhões de litros, queda de 14% diante da safra anterior, que teve 27 bilhões e 800 milhões de litros de etanol de cana e 2 bilhões e 700 milhões de litros produzidos a partir do milho. O Ministério da Agricultura publicou a liberação de mais 28 agrotóxicos genéricos para uso dos agricultores. Já são 269 novas autorizações publicadas em 2020.
Do total, segundo o Ministério, são 17 agrotóxicos químicos e 11 biológicos, que são aqueles que podem ser utilizados tanto em lavouras comerciais quanto na produção de alimentos orgânicos, por exemplo. 5 agrotóxicos são inéditos, formulados a partir do herbicida piroxasulfona, que tem registro autorizado nos Estados Unidos. Na União Europeia, nenhuma empresa pediu liberação desse defensivo agrícola ainda. Os outros 23 são genéricos. A piroxasulfona é uma molécula herbicida que será utilizada para o controle de planta daninha nas culturas do café, cana, eucalipto, milho, soja, trigo, amendoim, batata, cevada, fumo, girassol e da mandioca. Após denúncia de que 40% dos funcionários estariam infectados pelo coronavírus, o frigorífico BXB de Nioaque paralisou a produção de carne bovina para refazer os testes em todos os trabalhadores. O acordo feito na quarta-feira passada com o Ministério Público do Trabalho, o MPT, prevê que os testes seriam feitos no sábado passado e que a indústria só retornasse às atividades após o resultado dos exames. Além disso, será feita a implantação de um novo plano de biossegurança no frigorífico. Na quinta-feira, foi assinado um termo de ajuste de conduta. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na quinta-feira indicou que Nioaque tinha 3 mortes e 224 casos do Covid-19. Nioaque tem cerca de 14 mil habitantes. O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Homero Cerqueira, deixou o cargo na quinta-feira passada e o motivo da exoneração, publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira, foi um desacordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a atuação da agência no combate aos incêndios no Pantanal, disseram à agência Reuters 2 fontes com conhecimento do assunto. De acordo com uma dessas fontes, a decisão foi tomada depois de uma reunião entre Salles e Cerqueira na quinta-feira. Na terça-feira, o ministro esteve aqui no Mato Grosso do Sul, verificando os incêndios que se espalharam pelo Pantanal e que destruíram cerca de 10% da cobertura vegetal da região, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o equivalente a 1.900.000 hectares. O ministro Salles criticou a atuação do ICMBio no combate às queimadas em conversas com fazendeiros da região, o que teria incomodado o Cerqueira. A segunda metade dos anos 2000 está sendo marcada por uma revolução na pecuária do Brasil Central, mais especificamente em Mato Grosso. O crescimento no abate de bovinos jovens do estado atesta que a carne tem melhorado sua qualidade ano após ano. Se em 2010 a terminação de animais com até 24 meses compreendia apenas 4% do total de abate, no ano de 2019 o percentual subiu para 19%. Nesse ano, o volume dessa categoria de bovino responde por 18% do total registrado entre os meses de janeiro a julho. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Congresso derruba vetos a socorro a indígenas e quanto a máscara e insumos de combate à pandemia.
O Congresso Nacional derrubou 16 dos 22 vetos que o presidente Jair Bolsonaro fez à Lei de Ajuda a Indígenas, Quilombolas, Pescadores Artesanais e Comunidades Tradicionais no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Por meio de acordo, caíram as restrições à garantia de acesso à água potável, à distribuição gratuita de materiais de limpeza e desinfecção e à oferta emergencial de leitos hospitalares, UTI e respiradores. A derrubada desses vetos foi comemorada pela deputada Joênia Wapichana da Rede de Roraima e coordenadora da Frente Parlamentar Indígena. De essenciais à saúde, e nós não entendíamos por que a água potável tinha sido vetado. É um projeto emergencial para salvar vidas dos mais vulneráveis, que são os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. Isso é o mínimo. E que nós vamos estar aguardando a implementação e execução. Vamos estar acompanhando com seriedade. O coordenador da Frente Parlamentar Quilombola, deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, quer agora manter a mobilização pela efetiva implementação da lei de socorro às comunidades tradicionais durante a pandemia. É por isso todo o nosso esforço e mobilizou a sociedade para reagir contra esses vetos que são perversos, carregados de ódio e que merecem de todos nós a repulsa. Ainda em relação a essa lei, os parlamentares não conseguiram derrubar os vetos que tratavam de liberação de recursos extras para a saúde indígena e a distribuição de cesta básica. Outros 2 vetos derrubados estão diretamente ligados a insumos para o enfrentamento à pandemia. Na lei que trata de importação e distribuição de medicamentos e equipamentos contra a Covid-19, Bolsonaro havia vetado o prazo de 72 horas para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizasse a importação de produtos liberados no exterior. Com a anulação do veto, a Anvisa terá de cumprir esse prazo de 3 dias. Também caíram alguns dos 17 vetos de Bolsonaro à lei que trata do uso obrigatório de máscara em todo o país como forma de prevenção ao coronavírus. A obrigatoriedade de máscara volta a valer, por exemplo, em indústrias, lojas, templos, escolas e outros locais fechados, com multa em caso de descumprimento. O deputado Márcio Gerri, do PCdoB no Maranhão, destacou a relevância dessas medidas em tempos de pandemia. São vetos importantes, eles dão muito assim a medida do grau de insensibilidade do governo federal com a pandemia do coronavírus e seus efeitos em nosso país. Muito importante, flexibilidade na ação da Anvisa, como é muito importante, fundamental para a saúde das pessoas, o uso de máscaras. Também caiu parte dos vetos à lei que trata de transferência de terras da União para Roraima e Amapá. Bolsonaro argumentava que alguns artigos desrespeitavam a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que mais incomodou os parlamentares foi o veto ao prazo de 1 ano para a regularização de terras com base no georreferenciamento do INCRA. Relator da proposta, o deputado Acácio Favacho, do PROS do Amapá, espera efeitos práticos da derrubada desse veto. É o progresso chegando, é a regularização das nossas terras, que nós estamos há mais de 30 anos lutando para que isso virasse realidade. Já entre as decisões de Bolsonaro mantidas pelo Congresso está o veto integral à proposta que suspendia por 90 dias a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos como Serasa e SPC. O deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, concordou com o argumento do governo de que a medida prejudica o funcionamento do mercado de crédito. É melhor manter o veto, ter a transparência, ter o sistema confiável do que tentar extirpar e trazer ao sistema a falta de confiabilidade. Porque no final das contas, quem vai sair perdendo quando não tiver mais crédito, porque não há mais confiança e não há mais dado confiável, vai ser todos aqueles que poderiam ter crédito. Deputados e senadores concordaram em retirar de pauta a apreciação de alguns vetos polêmicos, como os que tratam do pacote anticrime, do auxílio emergencial de R$600 durante a pandemia e a prorrogação até o fim de 2021 da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Os senadores chegaram a derrubar o veto de Bolsonaro à possibilidade de reajuste salarial durante a pandemia para servidores estaduais e municipais diretamente envolvidos no enfrentamento da Covid-19. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, chegou a fazer um apelo sem sucesso para que o veto fosse mantido. Os profissionais de segurança, de saúde e de linha de frente do combate à Covid-19 merecem todo o nosso reconhecimento e merecem o apoio do governo federal. Esse veto de um impacto de 130 bilhões de reais não encerra a nossa luta por justiça. O governo ainda espera reverter esta derrota durante a continuidade da votação do tema nesta quinta-feira. O Congresso ainda aprovou 2 projetos de lei com recursos extras para a Justiça Federal e o Ministério Público Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor.
que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.